Olá pessoal, estamos começando então nosso curso sobre legislação aduaneira, ok? Aprofundando então muitos itens que já falamos nas aulas de comércio internacional, agora com uma abordagem mais na legislação, perfeito? Muito bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério, sou formado em administração, tenho pós em produção e também em logística empresarial e alguns outros cursos extensivos aí na área de legislação tributária aduaneira. E atuei aí em diversas empresas, na área de gestão, na área de logística, enfim, ok? Apenas para conhecimento. Vamos lá. Iniciando então, vamos falar sobre jurisdição aduaneira, ok? Que envolve aí o território aduaneiro, né? O que é o território aduaneiro, como ele se divide. Vamos falar aí, abordar também dentro de jurisdição aduaneira, portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, né? E o que é o alfandegamento. Recintos alfandegados, já falamos aí bastante em comércio internacional sobre regimes aduaneiros especiais, né? E vamos falar aqui um pouco mais sobre isso, aprofundando aí em recintos alfandegados e também sobre a administração aduaneira, quem exerce, como funciona, ok? Esses serão os pontos principais dessa aula. Muito bom. Falando sobre território aduaneiro, ele compreende todo o território nacional, ok? Então, o território aduaneiro, ele compreende aí a jurisdição dos serviços aduaneiros, né? Irão abranger zona primária e zona secundária. E também as áreas de controle integrado, né? São áreas criadas em regimes limítrofes dos dois países integrantes do Mercosul com o Brasil. Então, o território aduaneiro ele pode se estender além do território nacional quando existem essas áreas, né? Essas áreas de controle integrado, que podem haver aí, que podem, né, existir compreendendo uma parte de um país e de outro, isso sendo também funcionando como uma extensão do território aduaneiro de um e de outro país, não é? Dentro daquela área de uso comum entre essas duas nações, principalmente aqui, como estamos falando, do Brasil, ok? Zona primária, então, é aquela zona que é alfandegada, né? Aquela zona que está sob o controle direto, não é? São os portos, aeroportos, onde se pode receber e onde se pode expedir cargas vindas do interior ou indo para o exterior, ok? Essa é a zona primária, aquela oficial. A zona secundária é o restante do país, ela também está sob vigilância do controle aduaneiro. Então, a extensão, né, de todo o país, podendo ser até uma área de controle integrado, tá bem? Então, zona primária, áreas alfandegadas, né, com controle direto dos órgãos aí competentes e principalmente Receita Federal, não é isso? E a zona secundária, o restante do país. Todo o território aduaneiro está sobre o controle aduaneiro, ok? A zona primária, então, vai compreender, conforme nós falamos, a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínuas, nos portos alfandegados, não é? Ou seja, mesmo que haja uma rua passando no meio, né, por exemplo, de um porto, né, continua sendo uma área alfandegada, ok? Uma zona primária, não é? Mesmo que tenha um tráfego ali ao centro ou coisa parecida, tá bem? Terrestre, né, como falamos aí, ou aquática, não é? Toda aquela área também de trânsito ali de navios, de embarcações, ok? Nos portos alfandegados que estão sob o controle direto, não é? Dos órgãos competentes aí da alfândega, não é? Principalmente Receita, ok? Terrestre nos aeroportos também alfandegados, não é? Então, todos aqueles aeroportos que podem receber voos internacionais são eles zona primária, terrestre, que compreende os pontos de fronteira alfandegados, não é? São aqueles pontos onde já existe ali um controle de fronteira, por exemplo, aí, né, com a tríplice fronteira, com o Paraguai, enfim.
ali em Foz do Iguaçu, ok? E das zonas primárias especiais, né? Como é o caso aí, por exemplo, né? Que pode-se criar uma zona primária para receber e enviar cargas para o desenvolvimento econômico de uma região, não é? Será considerada zona primária. Também, ok? Estará sempre sobre o controle dos órgãos da alfândega, né? Receita Federal e todos os órgãos intervenientes, ok? Que fazem parte aí de todo o complexo, né? de controle alfandegário, ok? A zona secundária, ela compreende todo o restante do território aduaneiro, incluindo as águas territoriais e o espaço aéreo, ok? Então, o território aduaneiro tem a zona primária que é estabelecida e formal, né, formalizada ali com o controle direto da aduana, e a zona secundária que é todo o restante do país, incluindo aí todas as águas territoriais e o espaço aéreo. Tudo isso estará sobre o controle aduaneiro, ok? E fará parte do território aduaneiro. A zona de vigilância ela é demarcada, né, pelo Ministério da Fazenda, ali na orla marítima ou na faixa de fronteira. É aquela zona que pode acontecer, né, de ter aí mercadorias, veículos, pessoas ou animais que sujeitam a exigências fiscais, proibições e restrições. Por quê? Essa zona de vigilância aduaneira, geralmente ela tem uma facilidade ali de proximidade de fronteira ou de condições para embarcação, também por proximidade, né, de fronteira com outros países, enfim, que podem haver uma circulação ali normal, não é? De mercadorias e veículos, por essa proximidade toda, ok? Então ali nessas zonas né, de fronteiras, cidades que estão entre fronteiras com outros países, né, praias e outros locais, pode haver aí algumas exigências fiscais para o trânsito dessas pessoas, né, de um lado para o outro, de mercadoria para outra, uma espécie de cota, né, ou registro de veículos que vão trafegar sempre, né, daquelas pessoas que moram de um lado e trabalham de outro. Enfim, podem existir algumas exigências entre essas fronteiras dessas zonas, né, que chamamos aí de zonas de vigilância aduaneira, ok? Ela não será uma zona alfandegada, não terá lá órgãos da Receita controlando a área, né, como uma zona primária, todo o transporte, mas ela pode ter algumas exigências ali para os moradores, os habitantes, aqueles que se utilizam né, o tipo de mercadoria, a cota, a quantidade de mercadoria que você pode comprar, não é? De um lado da fronteira e de outro, o que é estabelecido como consumo e o que não é, o que é para ser comercializado, então terá que ser taxado, enfim, uma série de observações, proibições e restrições, ok? Algumas exigências fiscais. Muito bom. Bom, vamos lá. Portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, aquilo que é zona primária, serão alfandegados para que neles possam, sob o controle aduaneiro, né, direto, estacionar ou transitar veículos procedentes do exterior ou a ele destinados, ou seja, veículos procedentes do exterior ou a eles destinados só poderão estacionar ou transitar dentro dessas zonas, né, que são chamadas aí as zonas primárias, que serão zonas alfandegadas, ok? Ser efetuados também, né, além de estacionar e transitar, ser efetuadas operações de carga e descarga, armazenamento ou passagem de mercadorias procedentes do exterior ou a eles destinadas, ok? Então, além do trânsito, além do estacionamento, toda carga ou descarga que for fazer de um veículo para outro, né, de um veículo estrangeiro para um veículo nacional, de veículos que vão passar apenas, não é, para retirar uma carga, um veículo de um outro país que vai retirar uma carga dentro do Brasil para retornar para o seu país, também necessariamente terá que passar
sempre por uma zona primária, por esses pontos alfandegados, ok? Também embarcar, desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, ok? Lembrando sempre que o controle não é sobre o viajante, é sobre a bagagem, é sobre a mercadoria que esses viajantes estão trazendo ou levando, ok? Mas necessariamente, sempre que houver então essa embarque e desembarque de viajantes, né, necessariamente vindos ou indo para o exterior, necessariamente somente em pontos alfandegados, ok? Somente nesses pontos sob controle aduaneiro poderá existir esse tipo de atividade. Exclusividade para entrada ou saída de mercadorias precedentes do exterior ou a eles destinados, como falamos. O controle não é sobre as pessoas, é sobre a mercadoria, ok? Entrada e saída de mercadoria. Esse é o controle aduaneiros, né? Precedentes do exterior ou a eles destinadas, tá bem? O que é o alfandegamento, não é? Como isso funciona nesses portos, aeroportos e nesses pontos de fronteiras. Será procedido de habilitação ao tráfego internacional por autoridades competentes em matérias de transporte, né? O Ministério do Transporte, secretarias, enfim. Ao iniciar o processo de habilitação, a autoridade notificará a Receita Federal. Então, a Receita Federal vai verificar lá, né, no ato de alfandegamento, estabelecerá lá o que as operações aduaneiras autorizadas, né, o tipo de carga, o tipo de veículo, que aquele espaço, né, poderá receber ou não, os termos, limites e condições, né, tudo isso quem vai estabelecer será a Receita Federal, ok? O Estado, a cidade, né, ele terá o interesse em habilitar, né, o tráfico internacional por algum motivo ali, motivo econômico, social, desenvolvimento, enfim. E a Receita Federal, vai além aí das autoridades competentes na área de transporte para identificar quais são as operações que ali poderão ser realizadas, ok? Se somente com determinados países, se com todos os países, enfim. Isso vai depender da região, das condições e os termos, né? O que a Receita Federal vai analisar, quais são os limites ali, né? Que poderão ser estabelecidos, olha, somente veículos terrestres, somente veículos aéreos, enfim. E as condições para se exigir aquilo, né? para o alfandegamento. Há ali condições para a Receita Federal trabalhar, não é? Tem condições de se fazer contatos, né, via internet, sistemas computadorizados, pátios adequados, condições para os fiscais atuarem, enfim, tudo isso, né, condição administrativa, para que seja considerado, né, o alfandegamento de um determinado ponto, ok? Então, esse alfandegamento ele ocorrerá após atendidas aí todas essas condições de instalação de órgão de fiscalização aduaneira. Então, somente após todos os termos, condições de trabalho e a instalação, né, do órgão de fiscalização aduaneira, esse alfandegamento poderá iniciar, né, as atividades. Né? Somente após esse alfandegamento e a presença da fiscalização é que esse ponto poderá receber ou enviar cargas ao exterior, contando com aquela infraestrutura indispensável à segurança fiscal, não é? Como dissemos, sistemas, pátios, áreas administrativas, áreas de controle, áreas de inspeção, tudo isso tem que existir, ok? Se atestada a regularidade fiscal do interessado, ou seja, o Estado ali, ou o município, ou quem sabe até um interessado, um empreendedor, né, que está ali tentando regularizar um ponto, um aeroporto, alguma coisa desse ponto, né, que ele é um concessionário ou um permissionário e vai instalar um ponto alfandegado, ele vai precisar também ali, né, das autorizações dos Ministérios de Transporte, secretarias, Receita Federal,
e após essa regularidade fiscal dele, né? Se ele está com os impostos em dia, se pagou todas os tributos necessários para a instalação do empreendimento, todas as autorizações, ok? Ele tem que estar regularizado, sendo órgão público ou órgão privado, ok? Se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais, não é? Então, também terá que haver disponibilidade de fiscais, não é? Disponibilidade de instalação da autoridade pública, né, ali, com materiais necessários para se fazer os trabalhos, né, de inspeção, de controle, de sistemas, ok? Tudo que envolve toda essa área. Então, é uma infraestrutura adequada para o alfandegamento, ok? Se o interessado assumir a condição de fiel depositário, ou seja, tudo o que ocorrer ali dentro da área será de responsabilidade do depositário, né, dessa zona primária, ou seja, da prefeitura, do estado ou da União ou do empreendedor, não é? Ele será um fiel depositário. Se ocorrer algo dentro dessa zona que a Receita Federal considere inadequado ou que o material venha assumir ou coisa parecida, o responsável será aquele que é o detentor, né, dos direitos, da autorização, da permissão para instalação do ponto alfandegado, ok? E sempre sobre o controle aduaneiro, sobre o controle da Receita Federal, ok? Muito bom. Como funciona no caso de cidades fronteiriças, não é? A autoridade aduaneira regional poderá alfandegar pontos para tráfego local e exclusivo de veículos matriculados nessas cidades. Então, é aquilo que falamos, não é? Cidades, a zona ali de vigilância, não é? Ou cidades fronteiriças, elas terão que ter algumas regras, não é? Como aqui pontos de tráfego, quais são tráfego, né? Quais são tráfego não, né? Tráfego é proibido. O tráfego sim, né? Aquilo aonde as pessoas, né? Qual é o lugar que as pessoas vão atravessar de um lado para o outro, né? Não poderá ser em qualquer ponto. Também os veículos, né, que serão ali matriculados, ou seja, aqueles veículos das pessoas que fazem essa transposição normalmente no dia a dia. Então pode ser que haja ali também uma exigência para o registro desses veículos, ok? As autoridades aduaneiras locais poderão instituir, não é? Também aí no interesse do controle aduaneiro, cadastro de pessoas que habitualmente cruzam a fronteira. Então, além do cadastro de veículos, também pode ser feito o cadastro das pessoas, não é? Isso sempre será definido ali pelas autoridades aduaneiras do local também, né? Junto, obviamente, com a Receita, com os órgãos da União, Estado, município, todos atuando em conjunto para fazer o controle, né, dessas cidades fronteiriças. Isso é bastante difícil no Brasil, não é? E sempre que se fala desse assunto, né, desse assunto vem aí a quantidade de quilômetros, né, a extensão, me parece que são mais de 14 mil quilômetros de extensão de fronteiras, né, do Brasil com outros países. É muito complicado controlar todas essas áreas, mas do ponto de vista específico, não é assim, nesses casos que estamos tratando aqui, é como funciona. Então essa é a teoria. E na prática existem algumas condições, não é, já de controle que funcionam e que são estabelecidos aí pelos órgãos, né, esses controles de zona primária e zona secundária e zonas de livre acesso aí, não é, de pontos de fronteiras, ok? Que poderão ser alfandegados. Muito bom. Os recintos alfandegados, né? Os recintos alfandegados, eles podem estar presentes na zona primária, que é o normal, né? Que é a regra, porém eles podem também estar presentes, né, numa zona secundária, ou seja, eles estarão numa zona secundária sob o controle aduaneiro, né,
movimentação, toda a movimentação que ocorrer dentro dessa zona, ou mesmo fora dela, né, por exemplo, de um porto até um porto seco, esse trânsito também estará sob controle aduaneiro. A armazenagem lá, o despacho aduaneiro acontecerá lá nesse local, não é? E não no porto, não é? Quando você leva o material para um porto seco ou para uma empresa que tenha lá dentro uma zona, um ponto alfandegado, não é? Que haja a presença de um fiscal da Receita neste local para fazer a conferência, isso pode ser feito em zona secundária, não é? Essa presença de fiscal, ela pode ser comum, né, ou não, tem que ser pedida num prazo de 48 horas, enfim, a Receita tem que aceitar isso para que possa existir, mas existe essa possibilidade, ou seja, muito importante esse ponto aqui, o despacho aduaneiro, ele pode ocorrer nas duas zonas, na zona primária, que é o normal, que é a regra, e na zona secundária, quando houver condições para isso existir, como é o caso de um porto seco, ok? Então, lá também nessa zona, poderão estar lá mercadorias do exterior ou a eles destinadas, inclusive em algum regime especial aduaneiro, ok? Bagagens de viajantes procedentes do exterior ou a eles destinados, tanto na zona primária quanto na secundária. E remessas postais internacionais, ok? Esses são os recintos alfandegados e eles poderão estar dentro da zona primária ou secundária, como falamos, e além disso, as condições, né, o que vai ocorrer lá, mercadorias chegando ou indo para o exterior, conferência de bagagens também, não é? E conferência de remessas postais internacionais, ok? Os recintos alfandegados basicamente controlarão esse tipo de mercadoria, esse tipo de atividade, né? Lembrando, mais uma vez, não é o controle sobre o viajante, e sim sobre a bagagem, ok? As lojas francas, né, também são recintos alfandegados, né? Nós vamos aprofundar isso, mas já falamos um pouco nas aulas de comércio internacional. São aquelas lojas que estão dentro de uma zona primária, que funcionam com mercadorias ali basicamente em consignação, não é? E tem os limites, né, de compra por usuário, por viajante, vindo ou chegando do exterior apenas, entre outros pontos, como, por exemplo, proibição de venda, né, de bebida alcoólica e de tabacaria para menores. Então, tem ali, menores de 18, né, tem ali todo um controle também, estará normalmente em zona primária, ok? Porém, existe já, aí está em discussão, inclusive, a instalação em disputa aí, né? O governo abriu aí editais para a possibilidade de existir lojas francas aí em zona secundária, em áreas de fronteira, enfim, né? Tudo isso está em andamento e temos que acompanhar aí, ok? Como vai evoluir, né? Será aprovado, quais serão os limites, né? Os limites eram de $500, mas em regiões de fronteiras esse limite era de 300, parece que vai ficar $250, ok? Isso precisa ser aí aprovado, então está em tramitamento, aí, né? Em tramitação, não sei como se fala isso perfeitamente, dentro do Congresso ainda, né? O Porto Seco, então, os recintos alfandegados, né, de uso público, não é? Que serão ali em zonas secundárias, normalmente, né? Farão operações de movimentação, de importação, de exportação, armazenagem, o despacho aduaneiro ocorrerá dentro dessa área de mercadorias, de bagagem, tudo isso sob o controle aduaneiro, não é? Dentro do Porto Seco, ok? Não serão instalados na zona primária de portos e aeroportos, ou seja, os recintos alfandegados de uso público, como no caso de Porto Seco, eles estarão instalados em zonas secundárias, ok? Não nas zonas primárias. As zonas primárias normalmente serão as oficiais ali
dirigidas diretamente ali pelos órgãos da União, do Estado, não é? E as zonas secundárias, como é o caso dos portos secos, aí eles terão aí um investimento, né, de parceria público-privada ou de concessão, de permissão de uso, né, enfim, de uso de atividade, isso tudo que o valha, ok? Muito bom. A administração aduaneira, então, é a responsável, né, por todo esse controle do território, dos recintos alfandegados, do alfandegamento, conforme nós falamos, e ela compreende também a fiscalização e controle sobre o comércio exterior nas zonas de vigilância, não é? Além de todos esses recintos que nós falamos, tem aquela zona de vigilância que é praticamente toda a fronteira ou todo o território nacional, não é? As águas, o espaço aéreo, tudo isso estará sob o controle da administração aduaneira. Fiscalização de tributos, né, serão supervisionadas e executadas por auditor fiscal da Receita Federal. Toda a fiscalização da documentação, do recolhimento correto dos tributos, não é? Do pagamento lá, dos registros, né, no sistema, Siscomex, enfim, tudo isso será controlado ali pelos auditores, ok? O auditor é a autoridade aduaneira que terá precedência sobre todas as outras, ok? Então, o auditor, ele é o responsável pela área, a Receita Federal é a responsável pela área e é uma área que ela comanda, ela tem precedência sobre qualquer outra área, né? Qualquer outra autoridade dentro do país, ok? E a Receita, né, o auditor, ele solicitará auxílio imediato, sempre que requisitado, ou seja, quando ele requisitar, não é? Ou seja, a requisição, no caso da administração pública, ela é praticamente uma imposição, não é? A outros órgãos. Então, esses outros órgãos, sempre que requisitados, terão que auxiliar imediatamente o fiscal, ok? E o fiscal e a Receita Federal disciplinarão a entrada, a permanência, a movimentação e saída de pessoas, não é? Veículos, unidades de carga e mercadorias, ok? Dentro da zona primária, da zona de vigilância e da zona secundária, onde haverá um controle aduaneiro, tá bem? Guarda de documentos comerciais, não é? Então, todo mundo que trabalha com importação e exportação tem que obedecer lá o prazo de decadência, né, e de prescrição de 5 anos, né, tanto para decadência e de 5 anos para prescrição, ok? Decadência, são aqueles 5 anos onde não há o recolhimento ali por parte, né, se for o caso, por homologação do próprio contribuinte, ele não o fez, em 5 anos se não o fez, não terá que fazer mais porque decadenciou, não é? E a prescrição é quando, dentro desse prazo, o governo cobra, não é? Então, começa a contar a partir daí um novo prazo prescricional, mais 5 anos para o governo tomar uma atitude e cobrar, ok? Isso a gente explica melhor nas aulas de direito tributário, legislação tributária, né? No CTN, no Código Tributário Nacional, bem específico sobre esse assunto, ok? Comunicação em 48 horas, né? Qualquer tipo de perda de material, qualquer tipo de avaria que ocorra, qualquer tipo, né? Tem que ser comunicado em 48 horas à Receita perda de... Aqui nós estamos falando de documentos, perdão. Então, se ocorrer alguma coisa, um incêndio, um alagamento, né? Uma enchente, qualquer coisa que tenha algum problema com documentação que esteja dentro do prazo decadencial ou prescricional, haverá que ter aí, então, a comunicação em 48 horas à Receita Federal, ok? Para análise, não é? Para investigações, enfim, tudo aquilo que o valha. Muito bom. Além de tudo isso, né, ainda falando de administração aduaneira, serão inaplicáveis disposições legais excludentes ou limitativas do direito, né, de examinar mercadorias, livros e arquivos, e etc. Ou seja, nenhuma legislação, né, no âmbito
da União, dos estados ou dos municípios poderá ser criada, não é, diante dessa condição de excluir, né, ou limitar o direito dos órgãos voltados para a administração aduaneira de serem impedidos, né, de examinar mercadorias, livros ou qualquer outro tipo de arquivo, ok? Então serão inaplicáveis aí, segundo a Constituição, qualquer tipo de disposições legais excludentes ou limitativas ao direito, ok? Ao direito da administração aduaneira. A guarda de livros e documentos fiscais, né, obedecem aí também o prazo prescricional de 5 anos, conforme a decadência. A prestação de informações, não é, idêntico, né, ao Código Tributário Nacional, não é, como as informações serão fornecidas, os documentos, a guarda desses documentos, os prazos que terão que ser seguidos, né? Se houver algum problema, tem que se comunicar em 48 horas, ok? A Receita Federal, enfim. O auditor, não é? Ele lavrará os termos para documentar o início do procedimento da auditoria. Sempre que houver uma auditoria, a administração aduaneira, ele terá que ser formal, ok? Não existe auditoria informal. Eu vou lá fazer uma visita, não. Ele tem que lavrar os termos, né, de início da auditoria, aquilo que está iniciando um processo formal de conferência de documentos, mercadorias, procedimentos, impostos, taxas, né, tudo aquilo que envolve a administração aduaneira, autorizações, não é? Condições fiscais, tudo isso tem que ser feito de forma dentro da lei, não é? E dentro da lei ela tem que ser formal, não pode ser informal, tá bem? Muito bom, essa foi a nossa primeira aula. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.